Boa noite. Estamos aqui mais uma vez no Hub do Mercado com um episódio muito importante para o ecossistema de negócios. A gente tem falado de muitos temas relevantes, compliance, empreendedorismo, mente criativa, ecossistema de negócio para mulheres. E dentro do ecossistema de negócio não poderia faltar falar das startups. Nós não poderíamos, até porque muita gente precisa discutir esse tema, precisa refletir sobre ele, aprofundar estudos sobre ele, entender melhor o que é esse ecossistema. E para essa noite, a gente traz 2 experts na área. São 2 pessoas com nome parecido, Gabriel Nojosa e Gabriel Bezerra. Certo. Então, eles estão conosco aqui nessa noite para esse bate-papo. E eu espero que você não desligue, não saia do ar enquanto essa conversa estiver acontecendo, porque é muita coisa boa que vai acontecer aqui, vai ser dito aqui. Então, nessa noite, nós vamos desvendar o ecossistema de startups, principalmente porque ela é uma nova fronteira para o empreendedorismo. Sejam bem-vindos. Obrigado, Gabriel Nojosa e Gabriel Bezerra. Obrigado pela presença. E aí eu pergunto para vocês, realmente é uma nova fronteira para o empreendedorismo, Gabriel Nojosa? Com toda certeza, né? Eu acredito que o cenário das startups é uma discussão que já vem discutida há bastante tempo, mas agora o Brasil ele está se reconhecendo como um país da inovação e tecnologia. E consoante a isso, obviamente, as startups fazem parte desse cenário. Isso. Imprescindivelmente, as startups são as novas empresas do mercado que entregam resultados rápidos e necessários para o atual contexto da necessidade do mercado, né? Que talvez seja tudo muito rápido, mas com muita qualidade. Então, sim, é uma nova fronteira, literalmente uma nova fronteira. A gente tem o Brasil buscando novas tecnologias, novos investimentos. A gente tem o Brasil, por meio das suas secretarias, fazendo movimentações com a China, com outros países que já desenvolvem suas tecnologias por meio das startups. Então, a resposta, na minha perspectiva, é óbvia, né? As startups, elas são, sim, um novo horizonte, uma nova fronteira para o novo mercado. E aí, Gabriel, aproveitando que eu já comecei te questionando, fala para o nosso ouvinte, quem é Gabriel Nojosa? Bom, eu sou graduado em Sistema de Informação pela PUC, Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Também me formei em Biblioteconomia pela UFMA. Sou fundador de uma startup de educação financeira e empreendedora, com modelo B2B e também B2C. Então, a gente atua com escolas e também pessoas físicas. Sou diretor financeiro da Associação Brasileira de Startups, onde o atual presidente é o Henrique Carneiro, que a gente faz essa movimentação, como tu falaste no início, mais macro. Então, a gente tenta fazer uma visualização e mapear as comunidades, ecossistemas, iniciativas a nível Brasil, para que a gente possa ter maiores fomentos e subsídio para o cenário das startups. Vale lembrar também que quando a gente fala de startup, a gente não está falando só das unicórnios, né? A gente está falando de todo um público que parte da ideação até a sua execução. Então, a gente viabiliza essas parcerias para que a gente tenha pessoas qualificadas, pessoas treinadas, para que possam ter o básico, que é o acesso a outros mentores, outros ecossistemas. E consoante a isso também aqui no Maranhão, a gente vem desenvolvendo um trabalho que é capacitando pessoas e levando principalmente hackathons a instituições, escolas, para que a partir dali a gente possa também criar e idealizar novas tecnologias e novas startups para que a gente possa ter um cenário cada vez mais desenvolvimentista aqui no estado. Desenvolvimentista e cada vez mais em expansão, e não vamos parar por aí, né? Pois é, Gabriel Bezerra, que bom você estar aqui conosco. Muito obrigada, Secti, por ter cedido a sua presença no nosso podcast. Gabriel, se apresente para o nosso público e aproveita e responde para a gente. Realmente é uma nova fronteira do empreendedorismo? Certo, boa noite pessoal, Gabriel Bezerra aqui, analista de inovação da Secti. Eu sou formado em matemática licenciatura pela UEMA, eu também sou servidor da UEMA, trabalho na agência Marandu e também na Secti, né?
E respondendo a sua pergunta, Rosângela, sim, é uma nova oportunidade, sim, para pessoas que queiram inovar nesse meio de startups. Startup é um negócio que começa ali com uma pequena ideia, uma empresa que vai se desenvolvendo e pode se tornar escalável em pouco tempo. O Maranhão e o Brasil, se a gente for pensar 5 anos, 10 anos atrás, já se desenvolveu bastante. Porém, a gente ainda precisa de mais. A gente está muito longe de atingir a China, um Vale do Silício, mas a gente está nessa luta e contamos que daqui uns 5 anos, 3 anos, 2 anos, o Maranhão e o Brasil têm se desenvolvido mais ainda nessa área de startups, de inovação, e é isso. Na tua visão, e para quem está nos escutando, Gabriel Bezerra, o que é uma startup? Como eu falei, é uma ideia que começa pequena e essa ideia pode se tornar escalável em pouco tempo. Na lei, se já não mudou, basicamente fala isso, que é uma empresa que pode começar pequena e escalável em pouco tempo. E você, Gabriel, na tua avaliação, em que uma startup se diferencia de uma empresa convencional, tradicional? Uhum. Tecnicamente falando, né, puxando aqui o gatilho do Gabriel também, as startups elas se conceituam elas precisam ser repetitíveis e escaláveis. Isso. Talvez o maior exemplo que a gente tenha básico, que a maioria dos brasileiros e mundo utiliza, é o Uber 99. Uhum. Né? Então, é um serviço Nubank, repetitível, né? Nubank, que é uma fintech, que a gente pode falar inclusive disso, mas ela precisa ser repetitível e escalável. A diferenciação do mercado tradicional, que inclusive muitas empresas já usando essa pergunta, estão fazendo o seguinte, estão transformando produtos e serviços em startups. Isso. Então, elas estão descentralizando serviços que antigamente era geral em startups para solucionar um problema. Então, elas solucionam algo rápido e com resultados concretos. Então, e como o Gabriel falou, elas iniciam de uma ideação. Elas observam um problema e como e quais ferramentas serão necessárias para resolver aquele problema. Então, a startup ela entrega não mais rápido, mas ela entrega com mais resultados e com mais eficiência a resolução de problemas empresarialmente falando e socialmente falando também. Complementando o que o Gabriel falou, a startup em si, ela pode... muita gente pensa assim, startup não é para mim. Já é empreendedor, mas fala isso. Mas para se tornar uma startup, pode ser que seja uma nova metodologia, não precisa que envolva tecnologia, e assim a pessoa pode inovar já no seu empreendedorismo, que já tem com alguma coisa nova, pode ser uma metodologia, uma nova forma, uma nova forma de apresentar um produto, e assim sucessivamente. Então nós já convivemos com várias startups e não sabemos. Exatamente. Por exemplo, o iFood. Muita gente uma startup. Total. Isso. Um Nubank. É uma fintech que está conceituada como startup também, né? Pronto. Brasileira ainda. Normalmente a gente ouve falar que a startup é uma solução tecnológica, né? Sim. Alguém pensou uma solução tecnológica para resolver um problema. Isso. Né? E muitas vezes ela nasce pequena, nasce ali pontual e ganha corpo e se expande, né? Então a gente vê o Nubank hoje... quando ele nasceu, muita gente até ficava, mas é um banco digital que a gente não tem agência, tinha um certo receio de manusear, né? Sim. E hoje é o que mais tem pessoas com usuários nos seus celulares, né? Banco digital. E como que a gente pode caracterizar, Gabriel Bezerra, o ecossistema? Se a pessoa quiser entender como é que esse ecossistema é composto. O que caracteriza o ecossistema de startups? Quais são os atores? Onde nasce? A gente ouve falar de incubadoras, de aceleradoras, a gente ouve falar de muita coisa, mas para entender melhor, até para quem quer abrir uma startup, para quem, de repente, às vezes é um estudante da área de tecnologia que está nos assistindo, é um acadêmico, né, que está nessa área, que ainda não é da área de computação, de informática, mas gosta de aprofundar estudo. O que seria um ecossistema de startup de forma mais fácil de compreender?
O ecossistema de startup e o ecossistema no geral mesmo em si, é todo mundo, né? Os atores que estão nesse meio. Os atores são instituição, universidades, coworks, o próprio podcast de inovação, o seu. Tudo isso faz parte do ecossistema de startup, ecossistema de inovação. E para uma pessoa que ainda não conhece, sugiro que comece a ser mais imerso a esse meio, participando de SWs, o próprio hackathons, e assim ir se identificando, se aprimorando desse contexto que é amplo e que não se aprende do dia para a noite. Exato. Como é que está esse ecossistema, Gabriel Nojosa, a nível de Brasil? Tu tem acompanhado assim? Como é que está ele estruturado? Essa é uma pauta interessante porque a gente volta em um conceito, viu, Gabriel? Sim. Que sempre eu, como professor de base também, a gente sabe a realidade, o Brasil ele não é unilateral, então o Brasil não tem uma educação única. Os estados, eles têm a sua própria educação, embora exista um plano nacional. Então, quando a gente fala de ecossistema, fala de startups, fala de tecnologia e inovação, o primeiro ponto que a gente precisa entender é onde estamos localizados e reconhecer qual é a necessidade dos estados. Então, por exemplo, a gente esteve em Brasília recente e a gente sabe que existe uma diferenciação de conceitos, de entendimento, de parceiros, de eventos, De educação. de educação. Por exemplo, lá em Brasília a gente tem o Hackathon por hora. Isso. Então, as coisas acontecem muito rápido, tu escolhe onde tu vais. Próximo a Brasília tem Goiânia, que a gente tem o primeiro hub público do Brasil. Inclusive, um abraço para a amiga Jade, que foi quem construiu. Inclusive, é uma parceria nossa que eu estou conversando com o Eduardo para levar para lá, viu? Certo. Provocar a Secti também. Mas, assim, o cenário Brasil, ele é muito diferente. A gente não pode falar que ecossistema de inovação e startups de São Paulo vai funcionar no Maranhão. Mas a gente precisa reconhecer quais são as necessidades iminentes das pessoas que falam de startup. Então, se só para finalizar, a gente teve um estudo recente do Chile, que o Chile ele descentralizou o que é empreendedorismo. Então, quando a gente fala em empreendedorismo no Brasil, fica muito, muito generalizado. Só que o Chile, ele descentralizou, ele colocou empreendedorismo científico, o empreendedorismo empresarial e o empreendedorismo de sobrevivência. Então, eu acho que é algo que a gente precisa também entender. Então, por exemplo, a gente não pode chegar para o seu João lá no Coroadinho, que talvez vende fruta, e falar que o negócio dele pode virar uma startup porque ele teve uma ideia de vender fruta, né? Mas a gente pode chegar para o João, que está na universidade, que é filho da Dona Maria que está lá no Coroadinho, e apresentar para ele a ideia de startups, negócios. Então, isso é o ecossistema. O ecossistema é todo o modelo que a gente tem de unir essas mentalidades e entendermos onde que cada um vai se ajudar. Então, eu inclusive, parabenizar a própria Sect, né, que sempre está à disposição para que o ecossistema seja gerado. E eu espero muito que a ação dessa vez, ela seja realmente, que tenha uma capilaridade, que é a divulgação que tu vai falar mais em breve, né? Então, o ecossistema, Rosângela, é basicamente isso. É todas as potencialidades que a gente tem nos estados e no Brasil para que possam gerar conexões e, sobretudo, negócios, né? Então, a gente pode incluir nesse ecossistema desde das universidades, dos centros de pesquisa, o próprio governo. Todos os atores fazem as parte desse secretarias que trabalham as políticas públicas, tudo faz parte. Professores, universidades, pesquisadores. E há necessidade, então, de criar, de cada vez mais fomentar uma cultura, né? Sim. Exato. Porque ainda há muita gente que não conhece, Exato. não entende, ou entende de forma equivocada esse ecossistema, não é isso, Gabriel? É verdade. E já para aproveitar o gancho do Gabriel, que ele falou do ecossistema, da Sect, eu quero falar para o pessoal que está aberto o mapeamento da Sect. O próprio nome já fala, né? É para mapear os atores do ecossistema. Universidades, empresas, podcast. Lá também tem abas sobre eventos de inovação, que a pessoa pode ir lá, cadastrar seu evento. Então, eu digo que vocês vão lá no site da Sect e procurem
o mapeamento lá e inscrevam lá na categoria que vocês se interessar. Tem para mentor também, mentor do ecossistema. Isso é muito bom. Então, isso é fundamental para a gente pegar todos esses atores e mapear para a gente ter esses dados mais completos. Então, a gente Excelente. precisa trabalhar desde a base educacional, né, Gabriel? Com Você que certeza. tem uma startup de educação financeira, a necessidade, então, de construir uma mentalidade, e isso vem desde, talvez, da escolarização, né, Gabriel? Com toda certeza. A base ela é essencial para que a gente possa ter um bom resultado e um bom Sim. feedback, né? E o Maranhão, ele carece muito disso, ele carece muito de um serviço educacional, onde as pessoas tenham acesso. E mais uma provocação também importante, eu acho que muito necessária, é onde esses agentes podem se encontrar para dialogar sobre o Maranhão. Então, se a gente for citar aqui, né, a gente tem vários órgãos. A gente tem a FAPEMA, tem o SEBRAE, tem a JUSEMA, tem a FEComércio, sabe? Tem vários sistemas e órgãos e entidades que talvez não tenha um espaço específico para dialogar. Então, eu acredito que urge uma necessidade de entendermos a priori que é necessário reeducar a nossa base e nos preocuparmos com o futuro. Então, a gente precisa, além do Plano Maranhão 2050, que é, eu indico a todo maranhense lê-lo, né? Sim, Que é sim. fundamental. absurdamente fundamental. Que é um norteador, né? Norteador. As pessoas que participaram foram eficazes no que fizeram. É literalmente o retrato do Maranhão, pró e contra, né? Então, dali a gente tira muitas ideias, inclusive de startup, qual é a necessidade do Maranhão. Pelas ODS, né? As A gente tem que ODS, resolver aqueles problemas. sim. Então, a pessoa basicamente pegar aquelas ODS e desenvolver alguma coisa que resolva aquele problema é fundamental. Exato. Inclusive, né, Gabriel, o próprio PSIM teve que ser Sim. embasado. O PSIM foi baseado nisso. Teve Porque que é ser... como eu costumo dizer, a gente pensa tanto em crescimento, expansão, a questão do lucro, né? Da questão do. Mas eu penso assim, do outro lado a gente vê o que? A pobreza, as pessoas que não têm oportunidade, o analfabetismo digital, analfabetismo funcional. Sim. Então, como desenvolver, Gabriel, você que é professor, trabalhar Sim. um ecossistema de inovação, de tecnologia, dessa mentalidade, tendo todo esse cenário ainda muito precário. Eu ia pegar a base aqui que o Gabriel falou para falar sobre essa base educacional. Eu acho que o Maranhão em si deveria trabalhar desde as escolas com robótica, programação. O IEMA já vem fazendo isso, né, muito bem, já se destacando. Uhum. Eu acho muito fundamental, porque a gente tem que parar de receber tecnologia e começar a desenvolver tecnologia. Uhum. E assim eu vejo que esse ecossistema cresceria e seria um destaque diferencial se a gente começasse a produzir essas programações, esses eixos assim. Quais principais obstáculos, entraves, vocês conseguem perceber de alavancar, de que isso desenvolva melhor, mais rápido, tenha maior celeridade, maior eficácia a nível de Maranhão, onde vocês veem os maiores entraves que deveriam ser trabalhados de imediato, mais rápido? Pode, fica à vontade. Na minha perspectiva, a gente tem um grande problema, percalço ainda, que talvez seja a aderência do poder público a essas iniciativas. Então, na minha perspectiva, a gente deveria provocar mais as prefeituras, provocar mais ainda o governo do estado, obviamente sem lado A e lado B, mas evidenciando os trabalhos que a gente tem a nível Maranhão. Porque qual é o maior problema a nível de ideias, de projetos? É a exportação de talentos. Então, às vezes, a gente tem muita gente boa e qualificada no estado, mas faltam poucas oportunidades para implementar aquele projeto. E quando se tem, as pessoas já estão em outro momento da vida, desistiram da ideia de startup, desistiram da ideia de ecossistema, Sim. e foram para o tradicional, que isso não é ruim, mas a gente talvez perdeu uma chance de um projeto escalar a nível Maranhão
contra o analfabetismo, por exemplo, contra a pobreza extrema, um projeto, inclusive, de robótica para a base educacional, principalmente pública. Então, na minha perspectiva, eu que estudo um tantinho de políticas públicas, é interessante que a gente trate elas como uma mudança e ascendência social vinculada ao empresariado. Porque se a gente continuar jogando a culpa só no poder público ou só no empresariado, a gente não vai ter essa capilaridade necessária para entender sobre um projeto. Então, por exemplo, o que acontece lá em Brasília? Tem projetos de pessoas físicas ou jurídicas ou do poder público que são subsidiadas por empresários. Então, esses empresários subsidiam essas ideias e elas são startadas em escolas, universidades, centro de pesquisa. Então, eu acredito que o percalço atual talvez seja essa falha de comunicação e esse ruído de comunicação. É o poder público entender mais o que é uma startup, o que é ecossistema, o que é inovação, e sair daquela bolha de que inovação é só colocar um sistema novo no computador, é só fazer uma licitação nova. Automatizar um processo. Exato. Então, por exemplo, o Maranhão ainda está muito atrasado em relação a isso, mas está engatinhando para que a gente possa mudar essa percepção cada vez mais, né, Gabriel? Sim, perfeito, Gabriel. E complementando o que Gabriel falou, o que eu diria é, assim, qual é o maior problema do ecossistema? É o próprio ecossistema. A gente não se comunica, a gente não sabe o que o Rosângela está fazendo. E falando mais uma vez do mapeamento, o Patrick, o líder desse eixo, né, de ecossistema, está tendo um trabalho de formiguinha para conseguir mapear, e está sendo bem difícil mesmo. Digo para vocês, se inscrevam lá, que vai ajudar bastante a gente fazer esse mapeamento. Então, para mim, o problema maior do ecossistema é o ecossistema mesmo, porque a comunicação interna. Não se comunica. E então há um isolamento, há um trabalho isolado, né, que precisa se aproximar. As várias instâncias precisam dialogar, se integrar, sentar junto, pensar junto. Sim, como o Gabriel falou, já tem melhorado bastante, mas ainda precisa melhorar ainda mais para que a gente consiga alavancar o Maranhão. Isso também é um dos critérios, que a gente consiga alavancar mais ainda o ecossistema. Aqui com vocês dois, a gente tem a visão do público e do privado, né? Sim. E é necessário, né, Gabriel, que o público e o privado se relacionem, né? Sim. Até para que o ecossistema esteja pleno, né? Isso. Para que não seja só um segmento, o outro... Não precisamos andar juntos, Sim. todo mundo. Caminhando juntos, exato. Por isso, gente, é importantíssima a questão educacional, né? Por exemplo, vocês falaram das iniciativas, como o Gabriel falou, FIEMA, FEComércio, onde estão se processando vários debates, várias palestras, a própria academia, né? A Universidade Federal, mas a gente também tem muitos hubs, né? Já em São Luís inaugurando, sim, não é isso? Muitos. Eu entendo o hub também, como nós temos o Oxigênio, tem a Locomotiva Hub, temos várias iniciativas acontecendo, essas reuniões, esses debates, essas palestras, e muitas vezes, grande maioria das vezes, não se cobra nada, né, Gabriel? Gabriel Nojosa, é gratuito, né? Gratuito. Isso. Mas as pessoas precisam estar lá, por isso a importância do digital, né, Gabriel Bezerra? Sim, é importante que as pessoas estejam lá. E já aproveitando esse gancho, Rosângela, o pessoal de fora, Gabriel, eles gostam muito de happy hour, né? E é uma coisa que alavanca muito as startups. Eles fazem dia de pizza, o pessoal de fora fazem quinta-feira dia de pizza, para que as pessoas vão para esses lugares que são espaços de criação e se comunique com uma pessoa do lado e fale, eu tenho uma ideia, como tu pode me ajudar nisso? E aí surgem grandes startups desses movimentos e encontros. Oportuniza, então, espaços de convivência. Exato. Onde as pessoas se conectam e trocam ideias e dali nasce uma solução. Né? Assim, o que o Gabriel fala é muito importante porque a gente precisa primeiro gerar esse relacionamento. Gerar essa conexão mais pessoal. Porque antes de qualquer CNPJ existe um CPF. E esse CPF, ele
parte de alguns pressupostos, às vezes familiares, religiosos, e de ideias que, se compartilhadas, ficam mais fáceis de serem startadas. Então, assim, ao invés da gente tentar ficar dando murro em ponta de faca, é mais fácil que a gente crie ecossistemas ou ecossistema que converse e se comunique e acredite que um projeto de anos é muito melhor do que fazer algo para agora. Sim. Entende? Então, o Maranhão ainda precisa reconhecer isso, né? Que a gente precisa gerar esse ecossistema. Goiás reconheceu isso e hoje tem o Hub, tem uma base de dados surreal. Então, lá a gente consegue encontrar todas as comunidades e ecossistemas, eventos que acontecem, inclusive, em tempo real. Então, quando a gente começar a perceber isso, e gerar esse relacionamento com eventos, com happy hour, com aproximação, a gente vai ter ainda mais essas discussões. E outra provocação também, a gente, né, saiu da UEMA, saiu da UFMA, é que esses centros de pesquisa e de informação, dados, conhecimento, sejam sem muros. Que não Perfeito. seja somente dentro da universidade, que é um dos maiores problemas. E isso foi o que me provocou a ir para a base, né? Conversar com quem está na base. Por exemplo, o que a gente vai levar de contrapartida para o empresário que está fazendo receita a nível Maranhão, Teresina, Piauí? O que vai fazer ele incentivar a investir num projeto de um hub público, colocar uma carta de incentivo para estudantes se capacitando em startups? O que nós temos de retorno para esses empresários que movimentam o cenário? Porque o que a gente tem em eventos de empresários, só me alongando um pouquinho, né? É a reclamação de que a gente paga muito imposto, que o governo não dá subsídio, mas o que a gente pode fazer para que essa percepção ela não seja única? Né? Para que a percepção de investir em startup, inovação, tecnologia, seja como um São Paulo da vida, que os eventos acontecem quase que diariamente. É uma rotina já. Como rotina, né? Uma rotina, Exato. cotidiano, então. Né? Exatamente. Então, eu acredito que seja algo a se provocar também, entende? Eu acredito, então, que existem problemas que talvez ainda nem nasceram, mas que provavelmente nas próximas décadas serão as startups que irão resolver. Com toda certeza. Com toda certeza. E tem também startups que ainda não nasceram e que ainda vão nascer. Isso. Aí vocês falaram da convivência, da visão de pertencimento, da visão de comunicação, de engajamento. E aí eu lembro das comunidades, né? É importante, então, estar em comunidade. E o ecossistema é uma comunidade. Só que muita gente não sabe, não tem essa consciência de ser parte dessa comunidade, por isso eu trouxe hoje aqui no Hub do Mercado essa temática, porque muita gente não tem essa consciência. É importantíssimo refletir sobre isso, e que já está posto aí. Muitas vezes a pessoa tem uma dor e a outra tem a solução e não estão se comunicando, não estão se conectando, não estão conversando. Né? Aí eu pergunto para vocês, olhando para os gargalos de hoje e olhando para o mercado de hoje, a gente está vendo esse mercado que está aí. Cresceu muito, expandiu muito em vários segmentos, né? E vocês enxergam que tendências, que oportunidades para as startups? O que vocês conseguem enxergar? Eu vou começar aqui com a coisa que o Gabriel complementa. Eu acho que uma temática que está muito em alta no momento e que, se fosse para mim sugerir uma ideia, seria algo voltado para sustentabilidade. É um tema que está em alta, faz parte das ODS, está no Maranhão 2050... Tudo isso. ESG, né? Tudo isso. Então, seria um tema, assim, que eu indicaria para quem quem quer criar uma startup, seria para sustentabilidade. Sim. Bom. Eu também parto desse pressuposto, porque a sustentabilidade hoje é um tema, não só Brasil, mas mundialmente falando, que está sendo discutido amplamente. Inclusive, a gente vai ter a COP30, né, que vai acontecer no Brasil, aqui em Belém, que é um dos maiores eventos para discussão climática do mundo e outras premissas também. Mas, além disso, para o Maranhão, também é necessário que a gente crie projetos e startups a nível educacional.
Perfeito. né? Então, o que presume também, o que antecede as novas tecnologias, as novas ideias, a vontade da nossa juventude, inclusive, né, que é uma das maiores preocupações que a gente tem, é a nova geração, de como que elas serão ganhadas pela Sim. IA, como que elas utilizarão a IA, será se a gente vai perder a juventude, vai ficar sem ideia e criatividade? Então, acho que eu penso, na verdade, que startups voltadas para a ciência, para pesquisa, para inovação, para a questão educacional, Uhum. se fazem muito importante também para concomitantemente caminhar lado a lado as startups que vão falar de IA. Então, assim, todos os nossos projetos que a gente convida as pessoas a conhecerem têm um pressuposto educacional. Então, a nossa startup de educação financeira Sim. empreendedora, Sim. startup que a gente tem parceria de educação aeroespacial. Então, para a gente também é muito importante que a educação seja um pressuposto para novas ideias, novas Para tudo. criações, né? Para novas criações, exato. E eu, nessa noite desse episódio, quem nos escuta, né? Quem nos assiste, não esqueça, é uma nova fronteira de empreender. Isso. É uma nova fronteira de negócios, é uma Isso, nova total. fronteira de lucratividade. Então, é importante compreender e saber como atuar. Então, eu pergunto para vocês que são hoje os nossos convidados, que são nossos experts para nos orientar, para tirar nossas dúvidas. A pessoa está com a ideia e ainda não fez nada, ela só tem uma ideia, uma solução para algo que ela sabe, um problema que existe. Qual seria, Gabriel Bezerra, o primeiro passo para a pessoa... qual dica você daria para quem quer empreender através de uma startup? Eu diria, não se apaixone pelo seu problema. Porque muita gente pensa em uma solução e se apaixona demais pelo seu problema. E a gente tem que se apaixonar... A gente não pode se apaixonar pelo problema. Então, essa seria a minha dica. E buscar uma mentoria, buscar saber se realmente esse problema é um problema, para poder a pessoa seguir em frente, porque às vezes a pessoa está realmente apaixonada e aquele problema outra pessoa já resolveu, já tem uma solução, já tem outra startup. Então, basicamente é isso. Bom. Tu sugere o quê, hein, Gabriel Najor? Gabriel, sugere que... Que dica para quem está nos dica? escutando? Eu quero iniciar uma startup. Qual é a dica que você dá, o pontapé inicial? Primeiro é pesquisar no mercado se já há ideias iguais às tuas, né? Se tu já foi criado e se já há uma solução para aquele problema. O segundo ponto é conexões, que são importantíssimas no mercado do mundo das startups. O terceiro é estudar e pesquisar sobre o cenário das startups. Não basta eu falar sobre o que é uma startup, ter ou criar uma startup, e no final se tornar talvez uma ONG, se tornar um projeto, se tornar uma empresa tradicional. Então, pesquisar sobre o marco temporal das startups, pesquisar sobre a lei de incentivo de inovação que a gente tem no Estado, inclusive, ler o Plano Maranhão 2050, ficar atualizado sobre os ecossistemas que a gente tem de inovação e tecnologia no Estado, bater na porta das secretarias que incentivam a tecnologia e a inovação, buscar mentores e parceiros que estejam dispostos a te ensinar. No início, algumas pessoas que têm ideias de startups não têm o principal, que é o dinheiro, que é o capital de giro, capital inicial. Mas é importante que as parcerias, essas conexões, sejam para ajudar e escalar aquele projeto, aquela ideia. Como, por exemplo, fazendo um projeto piloto. A gente, quando iniciou, fez um projeto piloto nas escolas, não cobrando nada, mas aderindo ao mercado, tendo aderência e reconhecendo se a gente tinha espaço ou não. Então, a minha dica é essa, primeiramente se conectar, depois pesquisar no mercado se já há ideias, e o terceiro é estudar o mercado das startups, para que a gente possa ter arcabouço teórico e técnico para conseguir operacionalizar. E Rosângela, se tu me permite, só complementando mais uma vez, o que eu diria também é que para ser um startupeiro,
essa pessoa precisa ser muito resiliente, né, Gabriel? Pronto. Resistente ali e que ela não desista do início, porque ela vai errar e faz parte do processo errar. E já aproveitando também, falando em ideia, para quem tem uma ideia, o que a gente tá falando nisso, a gente também vai ter, eu acho que os bastidores aí já estão falando aí do Centelha 3. Para quem tem uma ideia, tá com essa ideia aí em casa, fique atento aí no segundo semestre, Centelha 3, que é uma oportunidade para quem quer começar com essa ideia, para saber se essa ideia, se esse problema pode virar uma startup. Então aproveite a oportunidade. É um fomento, se a equipe, caso for selecionada, tem recurso financeiro para isso. A gente também tem que falar das coisas boas, né, Gabriel? Isso. Perfeitamente. Tem recurso financeiro para isso e a grana é muito boa. Então fiquem atentos aí no segundo semestre. Muito bom. Então, nós estamos indo para nossos últimos minutos Ixi, do já. podcast, Parece, como passa Isso, rápido, passa né? rápido. Mas, assim, em resumo, eu anotei algumas ideias aqui a partir do que a gente conversou e passar para o nosso ouvinte antes de passar para as considerações finais dos nossos convidados. Então, dicas importantes seria comece pequeno, mas pense grande, Bom. né? Valide a ideia com pessoas reais. Isso. Participe de comunidades, de eventos e hackathons, né? E busque mentoria e feedback contínuo. Isso. Pode ser essa receita, Gabriel? Com toda Pode certeza. ser. Gabriel Gabriéis, Bezerra né? e Gabriel Nojosa. Pode ser essa receita? Pode Total. ser, mas não tem receita perfeita, exato. tá, gente? Não, Isso. pode ser essa receita, mas não tem receita perfeita. Gabriel Nojosa, então, eu queria que você, falando com o nosso ouvinte, eu quero conhecer a startup Mais Education, o trabalho que o Nojosa está à frente. Olha para o nosso ouvinte agora e diz, onde ele te localiza? Como falar com você? Através da tua rede social? Fale para o nosso ouvinte agora. Bom demais. Primeiramente, agradecer, viu, Rosângela, pelo convite de estar mais uma vez conversando sobre um tema imprescindível para o nosso cenário atual. Agradecer também aqui a presença do Gabriel, que esteve comigo, o meu xará, né, aqui conversando sobre um tema imprescindível e necessário. Mas a Mais Education é uma startup voltada à educação financeira e empreendedora. Atualmente, vocês encontram lá no meu perfil do Instagram, g.nojosa, ou então no próprio perfil do Instagram da Mais Education, ou o próprio site também, maiseducation.com.br. E vocês vão encontrar o link para que possam entrar em contato com o nosso comercial e assim a gente fazer um pequeno briefing para entender a necessidade. E lembrando que a startup é voltada para escolas públicas e privadas do estado do Maranhão e conta também com os nossos parceiros que fazem a avaliação de educação financeira, o seu perfil financeiro e, sobretudo, de investimentos. Muito bom. Gabriel bom. Bezerra. Vocês podem me encontrar no @SectMaranhão. O meu Instagram pessoal, eu sou um pouco low profile. Então, para vocês me encontrarem mesmo, é lá no @SectMaranhão. E é isso, gente. Eu agradeço, Rosângela, pelo convite. Agradeço o Gabriel aqui mais uma vez. Lembrando que hoje foi só um episódio, é um universo, é um tema muito amplo, mas a gente tinha que trazer o episódio sobre esse tema, porque é uma realidade, já está posto aí, não volta mais, né? É uma realidade. E eu sugiro a você que não perca tempo, entre no Instagram da Secti, entre lá, faça o seu mapeamento, se cadastre. Exatamente, perfeito, Rosângela. Você que está no ecossistema de startups, você que tem uma solução digital, para que nós possamos estar nesse engajamento, nessa comunidade, nesse pertencimento e caminharmos juntos, senão não vai crescer. Sim. Isoladamente, não dá. Exato. Então eu quero agradecer muito, foi um bate-papo maravilhoso, uma aula mesmo. Obrigado. E agradecer ao nosso ouvinte, dizer, você já sabe, seu compromisso, nosso compromisso, estarmos juntos toda quinta-feira, às 20 horas, no Hub do Mercado, esse espaço digital de escuta, de conversa, de ouvir experts, de aulas. A gente tem tido muitas aulas aqui e hoje foi uma aula sobre inovação, tecnologia. Fique ligado e vá lá no nosso Instagram, @Hub_do Mercado, e siga o nosso canal e compartilhe. Um abraço e até o próximo episódio. Um abraço. Um abraço, Valeu. tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite.